Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto aqui com a presença de dois convidados. Um deles é o José Flávio Ferrari, que já é um parceiro aqui do nosso programa, sempre trazendo as suas contribuições relacionadas à execução penal. Tudo bem, Zé? Fala, Augusto, muito obrigado. Fico muito feliz em mais uma vez ter sido convidado para participar desse podcast. Lembrando, eu sou professor de Direito de Execução Penal, tenho um perfil no Instagram chamado @puxandopena também, inclusive onde eu conheci a doutora Joseline Vargas, tá? Uma pessoa que também transmite muito conteúdo nas redes sociais, especificamente, voltado à execução penal, que é algo que a gente precisa muito de conhecimento de qualidade. Então, muito obrigado, Augusto, e vamos falar um pouquinho sobre saída temporária. Também para essa conversa a respeito da saída temporária, contamos aqui com a presença da doutora Joseline Vargas. Tudo bem, doutora? Se puder também se apresentar para a nossa audiência, contar um pouco da sua trajetória profissional, um pouco da sua atuação. Por favor, fique à vontade. Tudo bem, Augusto? Primeiro, então, quero agradecer o convite, tanto teu quanto do Zé por ter lembrado de mim para me chamar aqui para essa conversa com você sobre saída temporária. Eu sou juíza de direito aqui no Rio Grande do Sul, tenho na minha jurisdição uma vara de execução criminal regional que pega todas as comarcas aqui da Serra Gaúcha, então tenho bastante casas prisionais na minha jurisdição. E sou juíza há quase 14 anos já, mas especificamente na execução estou há 4. Me apaixonei pela área, trabalhando na execução, mudou bastante a minha visão, inclusive sobre o cumprimento de pena e a ressocialização, porque não adianta, quem trabalha na área é quem conhece efetivamente a realidade do nosso sistema prisional. E essa experiência, então, foi bem marcante para mim, está sendo bem marcante para mim, tanto que comecei agora a dar aula na execução penal também, produzo conteúdo na internet, com essa finalidade, de levar o conhecimento das pessoas sobre como é o nosso sistema prisional, como é que funciona a nossa execução penal, até para quebrar alguns mitos, porque a execução penal, ela é praticamente, no conhecimento popular, ela é baseada em mitos, e a gente tem que ir desconstruindo algumas coisas se a gente quer fazer um bom trabalho. Então, estou à disposição aqui para a gente fazer um bate-papo sobre saída temporária hoje. Agradeço de novo o convite. E quem quiser acompanhar meu perfil nas redes também, onde eu e o Zé Flávio nos conhecemos, é o @doutora Joseline Vargas. Agradeço mais uma vez a doutora, José Flávio, por terem aceitado esse convite para falarmos sobre esse projeto que vem sendo discutido, que é o fim da saída temporária. Então, já para a gente adentrar o nosso assunto, eu já lanço aqui o primeiro bloco, a primeira pergunta, se os convidados poderiam fazer uma introdução no sentido de explicar qual que é a ideia desse projeto, como ele se originou, uma síntese assim, se ele surgiu na Câmara, no Senado, como é que ele está sendo discutido hoje, qual é a finalidade desse projeto. Se me permite fazer essa pequena introdução, Augusto. Esse projeto ele surgiu originalmente na Câmara dos Deputados. Nós estamos falando do projeto de lei 2253 de 2022. 2253 de 2022, tá? Ele tem origem na Câmara dos Deputados e ele surgiu, não sei se vocês se recordam, naquele caso Lázaro, em que uma pessoa que estava cumprindo uma pena, eventualmente fugiu do cumprimento dessa pena, de uma unidade prisional, na época, inclusive, direto do regime fechado, tá? Essa pessoa fugiu, então ela ficou foragida durante algum período e começou a cometer vários e vários crimes de fato muito horrendos, tá? Então, por conta dessa situação, por conta desse evento, que surgiu a faísca necessária para que esse projeto de lei fosse proposto na Câmara dos Deputados. E logo depois, esse projeto foi aglutinado com outros 2 que também já tramitavam e tinham o mesmo propósito de extinguir ou modificar a saída temporária.
primeiro deles é o projeto de lei 583 de 2011 e o outro 6.579 de 2013. O projeto de lei, então, ele tem como proposta principal alterar a lei de execução penal para revogar a possibilidade de saída temporária para alguns determinados crimes. Tá? Originalmente, inclusive, era a vedação completa. Tem algum desses outros projetos tem a possibilidade de vedação completa da saída temporária, ou seja, impedir qualquer pessoa que esteja no regime semiaberto. Esse é o objetivo, inclusive, eu disse que a doutora Joseline pedi, né, para a doutora Joseline explicar um pouquinho disso mais adiante, mas cabe exclusivamente no regime semiaberto. Então, esse projeto de lei busca extinguir esse instituto da saída temporária e, assim, as pessoas no regime semiaberto não poderiam mais gozar dessa saída. Esse projeto tramitou no Congresso Nacional, foi aprovado com alterações agora no Senado Federal e agora vai voltar para o Congresso, né, para a Câmara dos Deputados, para aprovação das emendas e das alterações que foram feitas. Mas não é só isso também, não é só a saída temporária que busca ser extinta ou modificada ou vedada para alguns determinados autores de crimes graves. Também busca revitalizar esse projeto de lei, algo que na norma nós já não tínhamos desde 2003, que é o exame criminológico, passando a exigir essa forma de avaliação do subjetivo para a concessão de progressões de regime prisional, por exemplo. Enfim, no final do ano, né, esse ano, tivemos inclusive a morte de um policial militar por conta da ação de um criminoso que de fato não retornou de uma saída temporária. E esse foi a locomotiva que impulsionou a aprovação desse projeto de lei. Então, esse projeto de lei que, como outros tantos, estava fadado ao fracasso, acabou encontrando nesse evento, que de fato é muito triste, meus sentimentos aos familiares do policial, encontrou nesse evento uma força para seguir ser aprovado, um timing muito correto, um lobby muito forte, e finalmente foi aprovado a princípio no Senado Federal e agora vai voltar para aprovação na Câmara dos Deputados. Acho que a gente poderia, de repente, só antes de começar a debater essa questão da saída temporária em si, do projeto, né, da extinção, da ideia de extinção da saída, passar um panorama do que a gente tem hoje, né? Qual é a situação atual, né? Bom, atualmente, né, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o preso do regime fechado, ele não tem o benefício da saída temporária, né? Então, aquele preso que ele está cumprindo pena em regime fechado, ele vai continuar cumprindo a sua pena até ter prazo para o semiaberto. Em regime fechado, ele não vai ter o direito à saída temporária. Então, ele não vai, por exemplo, no final do ano, para casa, ver sua família e retornar para o regime fechado. Não. Preso do regime fechado, ele não tem direito ao benefício da saída temporária, é o direito da saída temporária, né? Quem tem o direito da saída temporária é aquele preso que está no regime semiaberto, ou seja, né, já está num outro nível de cumprimento de pena e que tiver implementado alguns lapsos temporais, né? No caso dele ser primário, ele tem que ter cumprido 1/6 de pena, e se ele for reincidente, 1/4 já da pena. E ele precisa ter bom comportamento. Então, aquele preso que tem uma série de faltas no seu histórico, ele vai ter esse benefício muito provavelmente negado. Então, quem vai ter direito? Preso com bom comportamento, que tenha cumprido esse lapso temporal mínimo, que esteja no semiaberto, e a saída temporária, ela tem que atender algumas finalidades, né? Seja se retornar ao convívio com a família, fazer algum curso, né, profissionalizante, ensino médio, ensino fundamental,
ou então, né, que essa saída ela seja uma saída que beneficie a ressocialização, a reintegração dele na comunidade. Então, não é indiscriminada a concessão desse benefício também, né? Ele é um benefício que ele tem requisitos que precisam ser atendidos para o preso ter esse direito. E qual é a ideia desse benefício? A ideia desse benefício da saída temporária é que o preso possa gradativamente se reintegrar à sociedade, ou seja, voltar a conviver com a sua família, voltar a ter oportunidades de trabalho, de emprego, porque ele vai fazer algum curso profissionalizante, ele vai melhorar a sua aptidão profissional, né? Então, a saída temporária, ela tem como objetivo, fazendo parte do sistema progressivo de cumprimento de pena, ou seja, que tu sai de um regime mais rigoroso e vai para um regime mais brando, escalonando essa forma de vigilância do Estado, de fazer com que aquela pessoa que está cumprindo pena retorne ao convívio social, né? E considerando a nova ideia, né, o que o projeto está nos trazendo, né, depois dessas alterações que foram feitas, essas últimas alterações. Esse benefício, ele vai ficar bem dificultado, né? Ele não vai chegar a ser extinto, mas ele vai ficar bem dificultado. Porque a ideia atualmente é que, então, a saída temporária, ela seja concedida somente para aquele apenado que ele estiver fazendo algum curso profissionalizante e para a duração do curso, né? Para a frequência nesse curso. E veda, porque atualmente qual é a vedação? Para aquele apenado que cometeu um crime hediondo com resultado de morte. E o projeto, ele veda para todos os crimes hediondos e crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Então, vai restringir bastante a concessão do benefício. E esse leque de crimes vedados, né, que são os hediondos e com violência ou grave ameaça, não só não vão ter esse benefício, como o Zé já adiantou, tem a situação do exame criminológico, que volta a ser uma exigência, né? Não era mais desde 2013, que voltaria a ser uma exigência legal para a progressão de regime. Tem um outro ponto, um terceiro ponto, inclusive, que é algo que a gente também discute nesse projeto de lei, que diz respeito à imposição de monitoramento eletrônico no regime aberto e livramento condicional também, e até mesmo em penas restritivas de direito, quando, na verdade, já teve um projeto de lei aprovado, uma lei aprovada em 2010, só que teve um veto presidencial que, por conta de uma economia estatal e também por uma lógica exatamente no sentido do que a doutora Joseline comentou a respeito da forma de fiscalização gradativa entre os regimes prisionais, esse veto impediu o uso de tornozeleira no regime aberto e livramento condicional, que também era uma previsão. Tá? Então, à época, nós tivemos uma vedação ao uso de tornozeleira eletrônica também no regime aberto. E essa questão da tornozeleira eletrônica no aberto e no livramento condicional, ela não tem nem sentido, né? Porque, claro, tem cidades que até têm o seu semiaberto implementado, né? Efetivamente, como está previsto na LEP, né? Um estabelecimento semiaberto, que é o preso dorme no estabelecimento e fica no estabelecimento se não está trabalhando, mas grande parte das cidades, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, onde eu posso falar com propriedade, na minha região da Serra, por exemplo, a gente não tem nenhum estabelecimento de regime semiaberto. Então, o meu preso do semiaberto, ele está em domiciliar com tornozeleira eletrônica, né, no semiaberto harmonizado. Então, se eu for manter no aberto e no livramento condicional o uso da tornozeleira eletrônica, não tem escalonamento de regime. Todo mundo está cumprindo pena igual. Tem um eterno semiaberto ali até o final do cumprimento da pena. E fora que o Estado, ele não tem condições de comprar o número de tornozeleiras que a gente precisa para colocar em todo mundo do regime aberto e todo mundo do livramento condicional. Aqui, mal e mal, a gente consegue botar em todos os semiabertos. A gente passou um período que a gente não tinha para mais de 50% dos apenados semiaberto tornozeleira. Então, eles estavam só com a domiciliar. Então, se não se consegue colocar direito nem para o semiaberto, botar no aberto, no livramento condicional, não tem o mínimo de fundamento.
E fora que o livramento condicional é uma liberdade, na realidade, condicionada a requisitos. Então, ou o cara está em liberdade condicionada a requisitos, ou ele está monitorado 100% do tempo, né? Então, assim, um projeto que não atende efetivamente à realidade da execução prisional. E vocês haviam comentado, né, a respeito do exame criminológico, que volta a ser uma exigência, né? Eu faço até remissão aos nossos ouvintes, um episódio que gravamos há um tempo com um convidado, que ele escreveu um artigo criticando o exame criminológico, que, salvo engano, se chama O Exame Criminológico e o Defeito no Pé, Ecos de Lombroso. Foi um caso ocorrido aqui no Paraná, em que o apenado, isso após já a proibição do exame criminológico, né? Foi vedada a progressão de regime para ele, porque no exame criminológico ele teve ali uma avaliação negativa, porque ele tinha um defeito no pé, um defeito de nascença, né? E com isso, por algum motivo, nesse exame criminológico, entendeu que em razão desse defeito do pé, por algum motivo, ele poderia voltar a delinquir. Até esse autor do texto, que é o Fernando Procópio Palazzo, inclusive, ele até faz uma analogia bíblica com a marca de Caim. Então é só um destaque, né, de como o exame criminológico ele causa, sim, uma insegurança jurídica, né, e em vista de que, atualmente, a progressão de regime, ela tem ali o critério objetivo, né, que seria aquele cumprimento do decurso temporal, né, desse cumprimento da pena, mas ali a avaliação do diretor da unidade prisional. Então são critérios assim mais objetivos, né? E esse exame criminológico ele acaba justamente dando margem para essa subjetividade que você pode prejudicar um apenado, como foi nesse caso dessa pessoa, pelo fato de ter nascido com defeito no pé, o exame foi negativo e foi vedado essa progressão de regime, que precisou chegar no Tribunal de Justiça aqui do Paraná para, aí sim, não foi nem por unanimidade de votos, foi por maioria de votos ser reconhecido o direito a essa progressão de regime. A saída temporária, ela tem um papel fundamental, que é, de fato, mitigar, como a própria natureza do Instituto já fala, como a própria exposição de motivos já fala, a saída temporária, ela tem o objetivo de minimizar os rigores do cárcere prolongado. Isso está na exposição de motivos desde 84. Então, esse é o objetivo, essa é a natureza, essa é a proposta. Então, a partir do momento que a gente extingue esse direito para a maioria das pessoas, em cumprimento de pena, a gente vai estar afastando esse objetivo originário do Instituto. A gente vai estar assumindo o papel de neutralização plena. Então, é mais ou menos o seguinte: vamos deixar a pessoa lá dentro encarcerada, presa, impedida de viver em sociedade o maior tempo possível. É isso que o Estado está falando. É essa a mensagem que ele está dando. E na realidade, né, se for ver, esse projeto, o que fez eles ganhar esse gosto da opinião popular, né? Além desse fato, desse populismo do encarceramento, foi o fato de que as pessoas efetivamente acreditam que se tu extinguir a saída temporária, tu vai diminuir a criminalidade. Enquanto isso não é verdade, porque nós temos estatísticas que demonstram isso, né? Nós aqui na última saída temporária que teve, que foi do final do ano passado, no Brasil, apenas 5% dos apenados não retornaram dessa saída temporária de final de ano. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso número foi menor ainda, foram menos de 2% dos apenados que não retornaram da saída temporária. Eventualmente acontece algum crime? Acontece. A gente sabe que acontece, tem situações muito tristes, né, como até o próprio Zé falou antes, né, às vezes acontecem crimes e a gente se compadece da situação dos familiares, enfim, mas não é a saída temporária
que é a causa da criminalidade que nós temos. A criminalidade, ela vem de uma origem muito maior, né? Se a gente for falar de segurança pública, a gente tem que investir em educação, a gente tem que investir no moradia, em saneamento básico, em dar condições para as pessoas, para que efetivamente elas não entrem no crime. A gente tem que investir no sistema prisional, para que lá dentro as pessoas não precisem se ligar a uma facção ou outra para conseguir se manter. Então, não é uma saída simplista dessas, que é extinguir a saída temporária, que vai efetivamente melhorar a questão da criminalidade no nosso país. Ao contrário, né? A gente tem dados, assim, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, que a gente acompanha nas comarcas que tem efetivamente o estabelecimento do semiaberto, e aí, então, com aquele modelo, né, de que o preso só sai durante o dia se estiver trabalhando, se não estiver trabalhando, ele fica no estabelecimento, e aí ele só sai na saída temporária. Aquele preso em gozo de saída temporária, que consegue utilizar a saída temporária para resolver um problema que tem com a sua família, para levar uma mãe no médico, para fazer alguma situação que ele precisa efetivamente da saída temporária, ele tem índices de fuga, né, de foragir muito menores do que aquele preso que não tem esse gozo da saída temporária, porque esse preso que não tem, eventualmente, se ele tiver um problema familiar, se ele tiver alguma situação maior, ele vai foragir para resolver essa situação, né? Então, a gente parte de uma saída muito simplista para um problema que não é resolvido nesse nível, né? E as pessoas, às vezes, elas não são esclarecidas disso, que quem atua no sistema prisional sabe que, efetivamente, restringir esse direito não vai melhorar a situação da criminalidade no nosso país. Então, eu gostaria de abordar essa questão das estatísticas que a doutora colocou, né? Pois vemos, assim, que são situações, que são exceções, né, de apenados, né, que têm ali o direito a essa saída temporária, que eventualmente não retornam, né, para a unidade carcerária, ou que até cometem algum delito, né, com violência. A pergunta que eu já deixo aqui para os convidados é se tem assim, algumas estatísticas de âmbito nacional ou regional a respeito desses dados, assim, para a gente observar se realmente se justifica, né, de uma forma matemática, vamos chamar assim, essa proposta. Antes de responder a sua pergunta, Augusto, queria deixar claro que a saída temporária, ela não é durante o ano inteiro. A saída temporária, ou saidinha, ela pode ser concedida durante apenas 35 dias no ano. Apenas 35 dias no ano. Então, essa pessoa, a lei fala o seguinte, olha, podem ser concedidas saídas temporárias de até 7 dias durante 5 vezes ao ano, com intervalo de 45 dias cada uma. Existem algumas exceções em que, caso concedida saída temporária em prazo menor do que 7 dias, elas podem ser concedidas sem a observância desse intervalo de 45 dias, mas observando o limite de 35 dias. Ou seja, uma pessoa que cumpre pena em regime semiaberto, ela tem apenas, lógico, no regime semiaberto, supondo que ela não esteja trabalhando externamente. Isso acontece muito por conta de uma burocratização dentro da execução penal, de uma exigência de trabalho formal, de uma exigência de trabalho sempre regulamentado. E esse é um ponto que acaba limitando cada vez mais as pessoas a terem essa saída, esse trabalho externo. Então, muitas dessas pessoas que cumprem pena no regime semiaberto institucionalizado, essas pessoas não saem. É como se fosse um regime fechado. A única oportunidade que elas teriam para sair são nessas saídas temporárias. 35 dias no ano. 35 dias no ano que essa pessoa tem para ver seus familiares, para reatar seus vínculos familiares, para organizar minimamente as finanças do lar. Então, são apenas 35 dias. É muito pouco para fazer muita coisa, sabe? Então, acredito que a estatística que a doutora Joseline trouxe de que somente 5% no país inteiro, diante de todas as realidades nacionais que nós temos, somente 5%
não retornam da saída temporária. Esse é um número que mostra, tudo bem, o Estado é péssimo em executar penas, é péssimo em executar suas penas, é péssimo em aplicar suas penas. E as pessoas, de fato, ressocializam-se e reintegram a sociedade, apesar do cárcere, não em função dele. O cárcere acaba sendo um obstáculo para tudo isso. Muitas vezes, de fato, é o estudo, é uma prática educativa, um acompanhamento religioso, uma aproximação familiar que vai fazer com que o resultado seja diferente e essa pessoa não volte a delinquir. Então, diante de tudo isso, apenas 5% não retornado à saída temporária já é uma vitória. Já é uma vitória. Porque normalmente a gente pode partir de um pensamento popular no sentido de que, nossa, essa pessoa já está numa desgraça lá dentro da unidade prisional. Na primeira oportunidade que ela tiver para sair, ela vai sair, fugir e nunca mais voltar. Mas a gente enxerga e verifica exatamente o oposto disso. De que, apesar de tudo isso, 95% das pessoas que gozam de saída temporária no país, no final do ano passado, e aí me corrijam se eu estiver errado, foram cerca de 47 mil pessoas. Podem me corrigir, eu acredito que foi isso. 47 mil pessoas tiveram saída temporária, 95% retornaram. Voltaram para aquele lugar horrível que elas já estavam. Exatamente com o propósito de terminar aquele cumprimento de pena e avançar nos estágios, nos níveis progressivos. Então, respondendo a sua pergunta, Augusto, não faz sentido, é uma proposta legislativa que tem uma base isolada em eventos fatídicos e se alimenta deles. Todos os anos, nós temos 1 ou 2 eventos, ou às vezes não é nem relacionado propriamente à saída temporária, mas que são utilizados como argumento para reforçar a extinção da saída temporária. E dessa vez o timing foi certo, o link em relação a esse projeto de lei foi adequado e eles conseguiram julgar às pressas e forçar a aprovação dessa lei. Mas, digo e repito, não faz sentido estatisticamente. Tem uma consideração que eu gostaria de fazer. Eu lembro de uma palestra, né, que assisti com o professor Paulo César Busato, que é procurador de justiça aqui no estado do Paraná. Ele mencionou, eu acho que a gente pode até fazer um paralelo, a época em que o Supremo julgou inconstitucional aquele dispositivo da Lei de Crimes Hediondos que vedava a progressão de regime, né? Que a antiga previsão da Lei de Crimes Hediondos colocava lá que o condenado ele teria que cumprir a pena em regime integralmente fechado e, por via de um habeas corpus, o Supremo ele entendeu inconstitucional esse dispositivo por vedar a individualização da pena. Dito isso, o professor Paulo ele falou que a imprensa, né, pediu uma entrevista com ele a respeito, né, e já de pronto a imprensa já criticando a decisão do Supremo, e até ele brinca, né, que a jornalista ligou para ele e falou: então, doutor, eu queria saber qual a opinião do senhor a respeito dessa absurda decisão do Supremo a respeito da possibilidade de progressão de regime para quem foi condenado por crime hediondo. Ele até brincou com o jornalista: pô, mas você já está dizendo que é absurdo, por que você quer minha opinião, né? E daí ele colocou assim: olha, vamos pensar, se a pessoa ela foi condenada, né, sei lá, o número X de pena, né, 20 anos, enfim, você prefere que ela cumpra essa pena integralmente, saia desse estabelecimento e no dia seguinte ela sente ao teu lado no banco de ônibus, por exemplo, ou você prefere que ele gradativamente vá se reinserindo na sociedade, para aí sim ele, né, cumprir a pena, gozar de sua liberdade? Daí a jornalista ela pensou: pô, pensando dessa forma faz sentido, né? Prefiro que, enfim, que ele vá
progressivamente, né, retornando à sociedade. Eu vejo a saída temporária como essa forma de retorno progressivo, né? Pois esse apenado, ele está ali gozando do seu regime semiaberto, e justamente esse dispositivo, né, atual dispositivo na lei de execução penal, que possibilita, né, eventualmente ele ter essas saídas para, como o José Flávio falou, para ele ter contato com a sua família e se reinserindo na sociedade. Esse paralelo que eu fiz, vocês concordam comigo, discordam? Vocês acham que realmente essa a ideia dele ter esse retorno progressivo, da gente favorecer essa reinserção social, já pensar também numa reintegração, numa ressocialização? Vocês acham que esse fim também ele tem essa ideia de um populismo penal, de vamos prender mais, vamos encarcerar mais, prender por mais tempo? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? A gente pode fazer um paralelo nesse sentido? Com certeza, porque na realidade, esse projeto, como bem disse o Zé, ele passou pelo timing, porque teve essa situação no final do ano, né, desse crime que aconteceu, e aí pegou uma comoção maior da população, né, e, enfim, influenciou, né, os nossos políticos a votarem nesse sentido, e acabou passando esse projeto de lei, dessa forma que passou. Mas, efetivamente, né, a saída temporária, o reeducando, às vezes, ele não conhece um filho, ele vai conhecer o filho dele no momento que ele teve a oportunidade de ter uma saída temporária. Ele passa muito tempo sem ter o convívio com seus familiares, né? Veja bem, 30 dias de se gozar a saída temporária. Isso reflete em 5 saídas durante todo o ano, normalmente, de 7 dias cada. Então, durante o ano, ele vai sair 5 semanas, eventualmente, para fazer alguma atividade com a sua família, né? Vai poder fazer um curso profissionalizante, se for o caso, no objetivo dessa saída. E os pilares para a gente reintegrar uma pessoa na sociedade, né, para poder possibilitar que ela tenha um outro caminho que não seja o crime, são o estudo e o trabalho. São os grandes pilares da ressocialização. Então, se a gente quer efetivamente fomentar que a gente tenha uma realidade melhor em relação ao nosso sistema prisional, a gente precisa fomentar esse acesso ao estudo, o acesso ao trabalho, e não só para aqueles crimes que não foram violentos, né, como que é o projeto agora, porque a restrição, inclusive, de frequência em cursos profissionalizantes, ela abrange, né, todos aqueles outros crimes que foram cometidos, os hediondos e os com violência ou grave ameaça. Por exemplo, quem cometeu um roubo não vai poder sair nem para o curso profissionalizante, né? Claro, vai ter pessoas que vão dizer, não, mas tem que ser assim mesmo, porque a pessoa tem que ficar presa até o final, lá, lá. Só que a gente sabe que na prática isso não funciona. Como é que essa pessoa vai retornar para a sociedade se ela não teve oportunidade de fazer um curso, dela estudar? A realidade da nossa população prisional, ela é uma realidade de pessoas que têm fundamental, no máximo, né? A grande maioria tem fundamental incompleto. São pessoas que não tiveram acesso ao estudo, não tiveram acesso ao trabalho, oportunidades de trabalho melhores para sustentar a si ou a sua família. Se a gente for para o encarceramento feminino, então, pior ainda, né? São pessoas que entraram no crime via de regra, principalmente os presos por tráfico, que são um grande número das nossas casas prisionais atualmente são o tráfico, que eles entram, né? Principalmente as mulheres entram em razão dessas circunstâncias. Então, se não puder beneficiar nem para um curso profissionalizante, nem para essa pessoa ter um acesso à sua família, reatar os seus laços com a sua família, poder, de repente, planejar, né, o que ela vai fazer quando ela sair dali de uma forma melhor, né, que ela vai conseguir ter um acesso a políticas públicas, né, se ela vai ter um acesso a ter uma profissionalização, se ela vai ter um acesso ao mercado de trabalho. Se a gente não proporciona isso durante o cumprimento da pena, essa pessoa, quando ela sair de lá, ela vai acabar retornando para o crime. Né? E isso está nas nossas mãos, sociedade, né? Porque outro dia eu até participei de uma entrevista que eles me perguntaram, qual é o papel do judiciário na ressocialização, o que o judiciário pode fazer para ressocializar a pessoa? Eu disse, olha, o judiciário ainda é o menor papel, porque o que eu posso incentivar? Incentivar estudo e trabalho nas casas prisionais e no acesso depois. Quem tem que se responsabilizar pelo seu preso e proporcionar que ele depois se reinsira na sociedade é a própria comunidade onde ele está inserido, seja com essa situação de viabilizar estudo, educação,
seja depois com oportunidade de emprego, de não ter aquele preconceito com a pessoa que saiu da casa prisional e está querendo efetivamente ter uma vida melhor, sair dessa vida do crime, né? Então, fica uma coisa meio distante, assim, como é que tu quer que a pessoa saia melhor, sabendo do ambiente que é uma casa prisional, que ela não vai ter nem o direito a uma saída temporária para ver sua família, eventualmente, né? Que ela vai ter um período mais ainda ampliado dentro da casa prisional, fechado ali, e tu quer que a pessoa, ao mesmo tempo, saia de lá com condições de não retornar para o crime, porque ela vai ter, de certo, condições de arrumar um emprego e de estar com seu sustento e da sua família garantido. Não, se a gente não der essas oportunidades, ela não vai ter. Então, é assim, ó, é um paralelo que não fecha. Creio que a gente já fez ali um panorama geral a respeito desse projeto, já tecemos aqui as nossas críticas, né, a respeito desse populismo penal, pois pegam situações pontuais, né, que ocorrem, né, de violência, né, como a situação desse apenado que, gozando ali da saída temporária, acabou ceifando a vida de um policial, né, como o Zé Flávio citou, e como a doutora também colocou, pelas estatísticas, isso não é regra, é exceção. E também o caso do Lázaro, né, que ocorreu há alguns anos, que ele nem estava, né, em regime semiaberto, ele não estava fazendo gozo da saída temporária, ele estava no regime fechado, estava foragido, e com isso ele cometeu ali uma série de crimes. E com base nessas situações pontuais, a gente vê daí esse famigerado populismo penal, né, que as questões não são devidamente debatidas, né, nas comissões da Câmara ou do Senado, né, poderiam fazer ali convites a profissionais da área, especialistas, né, na área, juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou membros da própria OAB, ou entidades, né, para discutir de forma séria, né, com estatísticas, né, pautados na nossa realidade material, toda essa questão da saída temporária e o fim, né, que isso poderia, as consequências, né, que a extinção desse direito poderiam causar, pois, como em muitas ocasiões eu cito, né, com esse populismo penal, pega-se, altera-se uma legislação em abstrato, né, que tem uma previsão em abstrato, mas ela tem fins concretos e consequências concretas. Augusto, infelizmente, eu vou ser pessimista num ponto que tu comentou. De fato, seria muito interessante contarmos com um debate sério perante o Poder Legislativo, com um chamamento de algumas pessoas que possam trazer dados e estudos sobre a temática. Só que eu acredito que tão pouco isso faria diferença. Infelizmente, essa eu acredito que seja uma realidade. Por conta tanto desse anseio punitivista e populista, quanto porque toda vez que alguém defende algum direito, não estamos falando de benefício, toda vez que alguém defende algum direito de alguma pessoa privada de liberdade, essa pessoa, independentemente da qualidade que ela esteja, da posição que ela esteja colocada, ela é colocada como defensora de bandido e é confundida com a pessoa que está representando. Então, a resposta, a princípio, né, de fato, de diálogo, concordo plenamente, teria que ser feito, mas eu não acredito que o resultado seria diferente, infelizmente. Essa é a minha visão pessimista desse momento legislativo que vivemos hoje. E aí a gente começa a falar, Augusto, se me permite passar para um próximo tópico, da própria publicação, né? Aprovação, publicação e promulgação da lei. Por quê? Como foi feito em 2010, por exemplo, em que nós tivemos um veto presidencial, começou logo depois desse projeto de lei ser aprovado
no Senado Federal e agora vai para debate na Câmara dos Deputados, mas da possibilidade do presidente da República vetar esse projeto de lei. E originalmente surgiu, tinha até uma discussão do ministro Lewandowski, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, no sentido de que ele recomendaria ao presidente Lula o veto presidencial. E isso pautado em inúmeros fatores técnicos. Tá? Dentre eles, o aumento das despesas estatais com cumprimento de pena. Por quê? Por exemplo, nós vamos ter que aumentar o número de tornozeleira eletrônica. Isso tem um custo muito alto. O exame criminológico tem um custo muito alto. Inclusive, nós temos pouquíssimos médicos e um corpo para a realização desse exame criminológico completamente enxuto em todas as unidades, e isso foi conquistado, vamos dizer assim, ao longo dos anos, esse número baixo de profissionais com essa especialidade para realizar exame criminológico, exatamente porque não é para ser feito. E agora vamos ter que aumentar mais uma vez a máquina do poder punitivo para que isso seja efetivado, porque uma norma que já está extinta desde 2003 seja revitalizada. Então, vai existir um gasto muito grande no poder público. Então, o próprio ministro Lewandowski, à época, né, pelo menos existiram algumas notícias nesse sentido, de que ele recomendaria o veto. Mas logo isso foi deixado de lado e aparentemente a discussão está de fato no sentido de que, uma vez aprovado esse projeto de lei, por conta do atual cenário político e desgaste político, para evitar esse desgaste, não existiria o veto. Daí, lógico, a partir de todo veto presidencial, ele volta para o Congresso Nacional para ser julgado e se ele é mantido, né, ratificado ou não. Para fazer um adendo, então, a esse ponto que o Zé está falando sobre o exame criminológico, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na minha região da Serra, a gente, na realidade, não tem uma equipe habilitada efetivamente para o exame criminológico. Quem acaba fazendo são assistentes sociais ou, eventualmente, a casa que tem psicóloga da casa prisional. Então, o laudo do exame criminológico, ele acaba sendo, basicamente, a história triste da vida do apenado. Então, de fato, tu não tira elemento nenhum ali do exame criminológico, do laudo que é apresentado, seja para manter ele ou para ele efetivamente progredir de regime. Então, a gente, eventualmente, quando pede o exame criminológico, a gente não tira elementos que efetivamente sirvam para substanciar um fato, mesmo sendo um crime grave, um crime hediondo, um estupro de vulnerável, uma situação gravíssima, tu não consegue tirar elementos dele para manter a pessoa no regime fechado, porque acaba sendo um laudo muito fraco. Então, às vezes, eu até para mim, vai ser um gasto de dinheiro público para a gente ter laudos que eventualmente não vão se prestar para a função que eles efetivamente pensaram, que seria então efetivamente fazer um trabalho em relação à situação do apenado, para manter aquele apenado que precise ficar um pouco mais de tempo, não ter condições de retornar ao convívio, no semiaberto, enfim. Ainda assim, se admitir isso, o laudo que vem não se presta efetivamente a ter elementos concretos para te manter o cara no regime fechado. Tu vai acabar progredindo porque o laudo vai ser fraco. Então, assim, não adianta. Essas pessoas que fazem essas leis, elas não atuam na execução prisional, porque se elas atuassem, elas iam entender que algumas coisas ficam bonitas no papel, mas na prática não dá, não funciona. Bem, então estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero que mais uma vez agradecer pela presença aqui dos nossos convidados, a doutora Joseline Vargas, ao professor José Flávio Ferrari, que discutiram de forma tão didática essa problemática do fim da saída temporária, né, dessa proposta de fim desse direito contido na nossa lei de execução penal. Também deixo aqui, então, aberto o espaço para os nossos convidados, para as suas considerações finais, também se quiserem passar um recado para os ouvintes, fazer a divulgação de algum trabalho, de algum projeto, a indicação de alguma obra,
Enfim, fiquem à vontade, a palavra está com os nossos convidados. Bom, então, queria de novo agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema das saídas temporárias, que é um tema que para mim é bem importante e para quem atua no sistema prisional vai ter um reflexo bem importante. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui participando, de fazer o meu primeiro podcast do Conversa Criminal, né? E então, quero só reiterar, né, que é o meu trabalho, ele é aqui na execução criminal no Rio Grande do Sul, né? Tô atuando na primeira vara de execução criminal de Caxias do Sul. Divulgo bastante conteúdo na área da execução penal no meu Instagram, que é o @doutora Joseline Vargas. E a minha ideia agora para o próximo ano aqui na nossa comarca é conseguir trazer uma PAC para Caxias do Sul. A gente tem, como magistrado, alguns projetos, né, sempre na execução penal, e desde o ano passado a gente está batalhando na APAC. Eu gostaria muito de conseguir uma unidade APAC aqui para Caxias do Sul. A gente precisa muito, principalmente, de um olhar para uma APAC feminina. Nosso sistema prisional aqui na Serra, a gente não tem uma casa prisional feminina específica, a gente tem só espaços dentro de casas prisionais masculinas, o que, bem ou mal, faz com que o cumprimento de pena das mulheres ele acaba sendo mais ainda prejudicado, né? Porque o acesso ao estudo é restrito, o acesso à profissionalização ela é restrita, o trabalho dentro da casa prisional acaba sendo restrito. Então, o nosso grande objetivo aqui na comarca este ano é trazer uma PAC. Então, conto com o apoio atualmente do Ministério Público, aqui da Defensoria, nesse sentido. Espero que saia esse ano para cá uma PAC feminina, então. E agradeço, então, novamente a participação e o debate com o Zé, que sempre é muito legal. Doutora Joseline, muito obrigado. Fico muito feliz em poder dialogar contigo novamente. Augusto, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer imenso poder discutir criticamente temas da execução penal aqui contigo. E aqui eu acredito que eu me sinto em casa. Tá? De fato, é um ambiente muito gostoso em que a gente consegue tratar de temas sérios. E agora, aproveitando, eu gostaria de fato de recomendar algumas leituras para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar um pouquinho mais nessa temática relacionada à execução penal e especificamente sobre as saídas temporárias. Tem uma nota técnica do IBCCRIM que eles lançaram, tá lá no site do IBCCRIM, nota técnica conjunta número 1 de 2024, exatamente sobre esse projeto de lei. Eu atualmente também estou fazendo parte do núcleo de política legislativa do IBCCRIM e essa nota surgiu, na verdade, antes do meu ingresso, né, no núcleo, mas ela é uma nota que deixa extremamente bem esclarecido tanto isso que a gente está tratando aqui, quanto o dever ser e o ser relacionado a essa temática, o próprio projeto sobre exame criminológico também, etc. Eu escrevi também um artigo no Conjur falando um pouquinho sobre esse projeto de lei. Acredito que esse meu artigo tenha sido publicado em 2022, então já faz mais de 2 anos. Só que mesmo assim ele não perde seu valor, porque eu abordei muitas das temáticas que hoje a gente trata aqui. Inclusive, por que nós estamos discutindo esse projeto hoje, de 2022? Porque em 2022 ele não vingou, exatamente por conta do cenário político à época, e agora em 2024, por conta de novos fatores, ele ganhou, como eu já disse, um propulsor até a sua aprovação. Então, a princípio, são essas 2 recomendações de leitura para quem quiser aprofundar no tema. E, logicamente, siga @doutora Joseline Vargas no Instagram, porque a gente aprende muito com o conteúdo ministrado pela doutora. Isso isso além de qualquer dúvida. Então, doutora, muito obrigado. Augusto, muito obrigado. Espero voltar mais vezes. Agradeço mais uma vez pela presença dos convidados. O Zé Flávio já é de casa, né? Sempre contribuindo com seu conhecimento relacionado à execução penal. Em especial, agradeço também à doutora Joseline Vargas, né, pela sua primeira participação aqui no Conversa Criminal Podcast.
torço para que seja a primeira de muitas, né? Então deixo aqui registrado que as portas aqui do nosso programa estão abertas para a presença e participação da doutora Joseline Vargas. Eu quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.